A maioria das informações que existem sobre Santo Expedito é segundo a tradição cristã. Segundo ela, Expedito foi um oficial do exército romano. Acredita-se que ele tenha nascido em Metilene, na Armênia, local onde viria a ser martirizado. Segundo a tradição cristã, Expedito foi entre os anos de 296 a 303 d.C., o chefe da 12ª Legião Romana. A 12ª era tão famosa naquela época que tinha o apelido de Fulminata. Nome que significa algo como vem como um raio, ou seja, algo fulminante. E tamanho era o prestígio de Expedito dentro do exército romano, que ele era o comandante dessa legião. Seu cargo se equivaleria hoje a de um general militar. Nem é preciso dizer que para ser comandante de uma legião romana, era preciso muito prestígio, competência e bravura. Tanto é que tempos antes de Expedito, essa mesma legião foi comandada por um imperador romano, o imperador Marco Aurélio. Na época de Expedito, a Fulminata tinha como principal função defender as fronteiras orientais do império contra os ataques dos bárbaros asiáticos. E em suas andanças pelas fronteiras orientais, o comandante Expedito teve um maior contato com o cristianismo. E logo de início ele se encantou pela mensagem de Jesus Cristo. Ele viu nos ensinamentos do Mestre de Nazaré palavras que jamais ninguém havia dito. Porém, rapadura é doce, mas não é mole. O comandante Expedito começou a pensar em um dia se converter ao cristianismo. Porém, ficava sempre adiando, deixando para depois, e esse dia nunca chegava. Como boa parte dos nobres romanos, o comandante Expedito tinha uma vida cercada por luxos, prazeres e fama. Enquanto militar, tanto em tempos de paz quanto nas batalhas, era um líder muito competente e respeitado na condução de sua legião. Um homem vitorioso na carreira militar. Ele mantinha a disciplina dos seus soldados e todos os respeitava. Na época, a Fulminata era composta por cerca de 8.000 homens, incluindo soldados, cavaleiros e escravos. E entre esses 8.000, alguns já eram cristãos. Mas o comandante Expedito, embora simpatizasse com a mensagem de Jesus Cristo, continuava procrastinando sua conversão. Mas após alguns anos adiando, um dia aconteceu uma coisa com ele um tanto estranha. Após muito tempo adiando sua conversão ao cristianismo, certo dia, um espírito do mal na forma de um corvo aparece ao comandante Expedito e começa a gritar a palavra cras. Palavra que significa amanhã em latim. Amanhã, amanhã, deixe sua conversão para amanhã, dizia o corvo. O corvo grasnava forte, e cada vez parecia ficar mais poderoso. Mas de repente, Expedito tomou coragem e enfrentou o bicho. Gritando a palavra hoje, ele pisoteou o corvo e a partir daquele momento, imediatamente se converteu ao cristianismo. Já convertido, ele ainda continuou um certo tempo como comandante da sua legião, conseguindo assim, converter muitos dos seus colegas militares ao cristianismo. Porém, na época, o imperador romano era um tal de Diocleciano. E se tinha uma coisa que Diocleciano tinha mais raiva do que um cristão, era o cristão que tinha o poder de influenciar outros a se tornarem cristãos. A importância do posto de Expedito fazia dele uma forte influência a favor do cristianismo dentro do próprio Império Romano. E isso era tudo que Diocleciano não queria. Por isso, o comandante Expedito tornou-se um alvo especial na luta do imperador contra os cristãos. Ficando sabendo da conversão do comandante Expedito, não demorou muito para que o imperador Diocleciano começasse a persegui-lo. Logo, o comandante Expedito foi preso, torturado e forçado a renunciar sua nova fé. Seus castigos começaram pela flagelação romana. 39 chicotadas com o flagrum. Um chicote que dilacera a pele causando hemorragias. Em outros tempos, ele havia aplicado este mesmo castigo a bandidos e indisciplinados. Agora, recebia por amor a Cristo. E para a surpresa do imperador, Expedito aguentou firme.
Como era um cidadão romano, Expedito não podia ser crucificado. Os cidadãos romanos tinham o privilégio entre aspas, de morrer pela espada. Jesus Cristo, São Pedro e Santo André, por exemplo, como não eram romanos, e sim judeus, todos eles foram crucificados. Já São Paulo, por exemplo, por ter cidadania romana, foi morto por decapitação. A crucificação era uma morte que causava um sofrimento tão terrível, que existia uma espécie de lei, que proibia os cidadãos romanos de serem crucificados. E assim, após muita flagelação, como muitos outros mártires daquele período com cidadania romana, Expedito foi assassinado por decapitação, a mando do imperador Diocleciano. Segundo a tradição cristã, isso aconteceu em Melitene, na Armênia, no dia 19 de abril do ano 303. Como foi morto por causa de sua fé em Jesus Cristo, Expedito se tornou um mártir. Sua coragem diante dos sofrimentos que teve de enfrentar, serviu de inspiração para que grande parte dos soldados de sua legião, também permanecessem firmes na fé. E tendo se tornado um mártir, Expedito arrastou milhares de cristãos por toda a Armênia. E logo passou a ser declarado santo por aclamação popular, sendo venerado como Santo Expedito, o santo das causas justas e urgentes. Com o tempo, a devoção a este santo atravessou o Oriente, passou para a Alemanha Meridional, e de lá se espalhou pela Europa. Hoje, existem igrejas de Santo Expedito praticamente em todo o mundo. Aqui no Brasil, Santo Expedito ganhou maior popularidade a partir dos anos 80. Em sua imagem, é representado como um legionário com o traje militar. Em sua mão direita, levanta uma cruz com a palavra hoje em latim. Na mão esquerda, segura uma palma, símbolo do martírio, e seu pé direito pisa sobre um corvo que grita a palavra cras, amanhã em latim. E além de padroeiro das causas urgentes, também é padroeiro dos militares, dos mercadores, dos viajantes e dos estudantes. Principalmente em períodos de prestar exames. Seu dia é 19 de abril. Existem algumas versões sobre o nome de Santo Expedito. Uma delas é que o verdadeiro nome dele não era Expedito. Ou seja, o nome Expedito era o apelido que ele ganhou enquanto comandava a legião, por causa da presteza e prontidão com que agia no cumprimento de seus deveres. Já que a palavra expedito significa aquele que tem facilidade para desenvolver tarefas ou solucionar problemas com rapidez. Ou seja, segundo essa versão, assim como São Longuinho tinha esse nome por ser aquele soldado que carregava a lança. Santo Expedito se chamava Expedito, por ser ágil nos cumprimentos de seus deveres. Uma coisa é certa, independente de Expedito ser o verdadeiro nome deste santo, ou só uma espécie de apelido gentil, não dá para negar que ao longo dos séculos muitas e muitas graças foram derramadas sobre seus devotos, através da fé na intercessão deste santo. Santo Expedito, um mártir, o santo das causas urgentes, e um exemplo de servo de Deus. Obrigado por assistir, e fiquem todos com Deus. Gostou do vídeo? Então, se possível, curta e compartilhe em suas redes sociais, isso é muito importante para que o YouTube recomende ele a outras pessoas.